Olá, seja bem-vindo ao canal Palavras de Deus Animada 3D. Aqui, a palavra do Senhor ganha vida através de animações incríveis. Em um tempo em que muitos se desviaram da verdadeira fé em Israel, Deus escolheu Elias para ser seu mensageiro. Elias era um homem corajoso, destemido e escolhido por Deus para desafiar os profetas dos deuses falsos que levaram o povo à decadência espiritual. Esta época sombria em Israel, onde muitos perderam o caminho da verdadeira fé, Elias se tornou um mensageiro de Deus para trazer de volta o povo desviado. Elias não era como os outros. Vestia-se de forma simples, mas sua presença era imponente. Deus o escolheu para um desafio extraordinário: confrontar os profetas dos deuses falsos e provar, diante de todo o povo, quem era o único Deus verdadeiro. Em um dia corajoso, Elias foi até o palácio do rei Acabe, onde os profetas de Baal realizavam festas, bebiam demais e adoravam ídolos. E lá chegando, ele entrou e encontrou o rei Acabe. E com voz firme, Elias anunciou que Deus enviaria um castigo para todos de Israel. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deus, então, orientou Elias a fugir para o leste, onde ele iria beber água de um riacho e os corvos o alimentariam, e assim aconteceu. Elias sobreviveu de alimentos, como pão e carne que os corvos levavam para ele, e bebia da água do riacho, até que o riacho secou, devido à falta de chuva em Israel. Logo depois, Deus orientou novamente Elias, que desta vez ele fosse para o oriente, para a cidade de Sidom, onde seria acolhido por uma viúva. Essa viúva, em tempos de grande escassez, forneceria a Elias alimento. E Elias, chegando na cidade, encontrou a viúva, colhendo gravetos, e pediu para ela um jarro de água para beber e um pedaço de pão. E a viúva disse: "Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que possamos comer e depois morrer." Elias respondeu: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." E Deus realizou um milagre notável, multiplicando toda a farinha e o azeite até que o tempo das chuvas voltassem, para que aquela mulher, filho e Elias se sustentassem. Depois de passar este tempo sob a proteção divina, Elias recebeu uma nova ordem de Deus, que ele voltasse ao palácio do rei Acabe, pois ele iria enviar chuva sobre a terra. Ao retornar, no meio do caminho, ele encontrou Obadias, o responsável pelo palácio do rei Acabe, que apesar do seu cargo, era temente a Deus, e assim que ele o encontrou, falou: "Avise para o rei Acabe que eu estou aqui." Obadias ficou desesperado, pois ele sabia que, dando este recado a Acabe, ele possivelmente iria querer matá-lo, por não ter matado Elias ou levado ele até o seu rei quando o encontrou. E Elias disse para que ele não se preocupasse, pois ele iria se apresentar no mesmo dia ao rei Acabe. E assim, Obadias, obedecendo a Elias, passou a informação ao rei Acabe, que logo se apressou junto a alguns homens do seu exército, montaram em seus cavalos e foi atrás de Elias. Ao achar Elias, ele disse: "É você mesmo o perturbador de Israel?" Elias respondeu: "Eu não sou o perturbador de Israel. Você e seu pai e todo o seu povo se desviaram do caminho do Senhor Deus e começaram a idolatrar esse seu Deus que chama de Baal." Elias pediu a Acabe um desafio no Monte Carmelo,
para provar quem era o verdadeiro Deus, ele pediu que o rei Acabe convocasse a todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azará, que moravam em seu palácio e se alimentam na mesma mesa da rainha, sua esposa Jezabel. E o rei Acabe aceitou este desafio e assim convocou a todos para o Monte Carmelo. No outro dia, lá estavam todos os profetas de Baal e Azará e todo o povo de Israel aguardando para este grande desafio. E eis que surge o profeta Elias. O povo de Israel estava muito feliz e espantado ao mesmo tempo em rever o profeta de Deus que havia sumido por tanto tempo. Este momento foi o auge da fé de Elias e confiança na palavra de Deus. Elias viu o seu povo e falou para todos que ali estavam: Sou o único profeta de Deus que restou em toda Israel. Mas Baal tem vocês que são 450 profetas. Tragam-no 2 novilhos, um para vocês e outro para mim. Cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Farei o mesmo e também não colocarei fogo sobre ela. Então vocês invocarão o nome de Baal, e eu invocarei o nome do Senhor e único Deus, e aquele que responder por meio do fogo, este é Deus. Os profetas de Baal, o rei Acabe e todo o povo aceitaram o desafio e gostaram desta ideia. E assim, os profetas de Baal começaram a fazer sua oferta, clamaram, dançavam e falavam: Responda, Baal. Eles ficaram a manhã toda até o meio-dia, e nada acontecia e nenhuma resposta eles tinham. Elias começou a zombar eles, dizendo: Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, caçando, já que ele é um deus, possa estar meditando ou ocupado. E assim, os profetas de Baal e Asará continuaram e começaram a se cortar e se ferir, até se machucar e sangrar para agradar a Baal, como eram os costumes deles. Chegou o fim da tarde e eles já estavam exaustos e sem os sentidos, e nada de respostas de Baal. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias consertou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Ordenou que fizessem isso 3 vezes. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta, deixando a todos mais confusos, pois ele estava molhando a lenha que queria por fogo. Finalmente, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o milagre aconteceu e o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, demonstrando aos profetas de Baal e ao povo que o Deus de Israel era o único verdadeiro Deus. E Elias pediu que prendesse a todos os profetas de Baal e não deixassem nenhum escapar. Assim fizeram. Levaram todos para o riacho de Sidom e mataram todos eles ali, devido às perversidades e crueldades que eles tinham feito. E disse para o rei Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, se ajoelhou e pediu ao seu servo por 7 vezes que fosse olhar o céu para sinais de chuva, até que na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar.
Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e finalmente começou a chover forte em toda a Israel. A história de Elias mostrou que Deus sempre está ao lado de quem confia na sua palavra e confia em suas promessas, independente dos desafios. Esta parte da Bíblia nos ensina lições valiosas sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante da adversidade, e sobre como Deus sempre cuida daqueles que o seguem com coração sincero. Obrigado por assistir. Gostou? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente o que achou ou sugira próximos vídeos. Até a próxima!